Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia! Obrigado por ter vindo aqui ao nosso encontro diário da avicultura e da suinocultura no Canal Rural. Hoje o Ligados Integrados tem uma edição especial para você, para a gente debater o coronavírus e como é importante o nosso trabalho durante essa pandemia. Vamos começar então? 40 associações e entidades ligadas ao agronegócio brasileiro se uniram e enviaram uma carta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pedindo apoio do governo federal para garantir o funcionamento da logística nacional de abastecimento. No conteúdo, também é exposta a preocupação sobre o Porto de Santos. Estivadores cogitaram paralisar as operações na quarta-feira, mas depois de uma reunião desistiram. As associações e entidades também chamaram a atenção para que se preservem as necessidades humanitárias, além de evitar uma crise sem precedentes para o nosso país. Seria um efeito dominó, diz a carta, com prejuízos incalculáveis. Vamos conversar sobre esse assunto com o Ricardo Santin, que é diretor da BPA. Ele fala com a gente via internet. Bom dia, Santin. Bom dia aos nossos espectadores. Um momento difícil, mas tenho certeza que o Brasil, com união, com calma e respeitando as regras que estão sendo colocadas aí pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, nós vamos vencer esse desafio que não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Santin, nós já temos aí um retorno, dessa carta, desse pedido feito ao governo federal. Imagino que eles vão nos atender, né? Bem, o governo federal tem construído um comitê de crise interministerial com mais de uns ministros trabalhando nisso. Nossa representante, que é a ministra Tereza Cristina, tem sido absolutamente proativa, denodada, dedicada, cuidando para que isso não aconteça. E nós esperamos, então, que o governo atenda esse pedido. Da grande maneira, como o governo federal já tem feito isso, em alguns estados há algumas medidas que talvez possam criar dificuldades, e a gente tem conversado com os governadores de todos os estados produtores. É importante que a gente não deixe parar a produção de alimentos, porque alimentos é básico para a gente se proteger de qualquer doença, estar bem alimentado. Porque alguns governos estaduais até estão pedindo para que, por exemplo, os ônibus de viagem já não adentrem mais em seus estados, mas é importante que esses governadores entendam o quanto é importante que os caminhões, geralmente, que trazem esses alimentos produzidos pelo nosso setor, eles tenham esse acesso comum, como sempre foi, E, Santin, inclusive, o nosso setor tem números muito expressivos, que se por acaso parar, muita gente pode, por exemplo, ter aí dificuldades até com seus empregos, Sem dúvida, nós temos hoje, é um setor que representa 80 bilhões de reais de PIB girando na cadeia. Só de exportação são 8 bilhões e meio de dólares hoje, no câmbio de hoje mais de 40 bilhões de reais. São 4 milhões e 100 mil pessoas trabalhando na cadeia inteira e mais de 700 mil de chão de fábrica. Mais de 120 mil pequenas famílias que estão trabalhando no setor como integrados de aves, de suíno ou de ovos. Isso é importante que o governo tenha noção, não só pelo tamanho do setor, mas acima de tudo pela importância do que se faz. Nós produzimos alimentos que ajudam na segurança alimentar do Brasil e do mundo. 30% do que exportamos, nós produzimos, é exportado para mais de 160 países, e a gente precisa manter alimento para o nosso brasileiro. Não dá para querer proteger do vírus e as pessoas ficarem sem comida e aí ficarem doentes por outros motivos. O próprio ministro Mandetta, em sua coletiva do Comitê Interministerial, ontem falou: nós temos que deixar o frango passar, temos que deixar a comida passar e, acima de tudo, os insumos para que o nosso produtor ali na granja consiga criar a ave, criar o suíno, colocar o ovo, criar o ovo que vai ir para a mesa das pessoas dentro da cidade, para que elas possam ficar paradas e não ter que sair correndo atrás de comida, possam receber através de uma cadeia de distribuição. Então, esse é o apelo que nós temos feito ao governo, temos tido todo o respaldo da ministra Tereza Cristina e esperamos que assim siga para a gente conseguir vencer essa etapa, que é uma etapa bastante complicada, se
especialmente nas próximas 3 semanas. Por outro lado, né, Santinha, a BPA também está aí acompanhando de perto com os frigoríficos, com toda a indústria, o cuidado também com os nossos trabalhadores para que façam suas funções também com saúde, né? Bem, são 2 as prioridades do setor nesse momento. A primeira delas é a saúde dos nossos colaboradores. As fábricas estão tentando trabalhar, mas com procedimentos de cuidado, com vigilância ativa, com medição de temperatura, com diminuição de aglomerações dentro das fábricas, nas pausas que são merecidas, mas que não sejam feitas sempre respeitando as distâncias de 1,5 metro, 2 metros entre uma pessoa e outra, fazendo vigilância ativa e questionários para saber se alguém esteve perto de algum caso, de alguma pessoa infectada, daí não entra na fábrica. As pessoas que são as chamadas grupo de risco já não estão entrando na fábrica, então nós estamos fazendo tudo o que é possível, primeiro, para proteger o nosso colaborador e o nosso produtor no campo. Segundo disso, é para poder continuar a produzir alimento para nós e para toda a população brasileira. Ricardo Santin, muito obrigado pela sua participação e seguimos trabalhando então, porque é importante para o Brasil e para o mundo. Até mais, até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, um abraço, que Deus proteja a todos, dando saúde e façamos a nossa parte. Lavar as mãos, evitar contatos e aglomerações, porque agora é o momento de todo mundo se unir, trabalhar naquelas coisas que são essenciais com a produção de alimentos e evitar aglomerações para não deixar esse vírus se espalhar. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom trabalho. Obrigado você. As exportações de carne suína cresceram quase 45% em valor e 19% em volume quando a gente compara a primeira quinzena de março desse ano com o mesmo período do ano passado. Foram 7.374 dólares por tonelada e 2.970 toneladas por dia. Já com aves e miudezas, houve uma queda de 10%, tanto em valor quanto em volume. E a gente continua nosso programa debatendo o coronavírus. Agora eu vou conversar com o José Antônio Ribas, que é diretor de excelência agropecuária na Seara. Direto de Itajaí, Santa Catarina, minha terra. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo. Um prazer enorme estar falando contigo e todos que nos assistem. Para nós também, obrigado por participar de volta do Ligados e Integrados. E como é que está a indústria, hein? Trabalhando normalmente? Pablo, nós estamos fazendo todos os esforços. Nossas fábricas estão trabalhando muito próximo da normalidade. As pessoas entendendo a importância do momento, da gente continuar produzindo, da gente cumprir essa nossa missão tão honrosa, que é abastecer o mundo de alimentos num momento tão difícil. Todas as precauções estão sendo tomadas, todos os cuidados preventivos estão sendo feitos para a segurança das pessoas, mas é fundamental o entendimento nesse momento que a continuidade da produção de alimentos é determinante que não só o Brasil, mas o mundo inteiro possa conseguir manter a alimentação das pessoas e manter a vida continuando o mais próximo da normalidade possível. Pois é, a gente fica aí num paradoxo, né, que a gente pode falar entre se cuidar, né, sempre se higienizar, todas essas recomendações do Ministério da Saúde e, ao mesmo tempo, continuar o nosso trabalho, como a gente está continuando aqui, né, Ribas? Porque justamente ele é importante, inclusive o pessoal que trabalha nos frigoríficos, por exemplo, nas granjas, importante para uma segurança alimentar do mundo, né? Com certeza, é um momento de muita responsabilidade individual e responsabilidade coletiva. A gente tem falado muito com as pessoas, cuide de si e cuide do próximo. Aos nossos produtores, e tem sido um trabalho fantástico com eles de continuidade da produção, como dito, faça na sua casa a mesma coisa que você tem feito ao longo de todos esses anos com a granja. Evite contato com terceiros, evite contato com estranhos, se frequentemente, use álcool gel quando necessário. Tome os cuidados individuais e com a família que são importantes. Da mesma forma, dentro das nossas estruturas industriais, conversando com os nossos funcionários e equipes, para dar continuidade ao trabalho. Nós temos essa situação momentânea, extremamente difícil para o Brasil e para o mundo, mas algumas atividades são a normalidade honrosa de todos, uma das mais bonitas de todos, junto, obviamente, com o pessoal de saúde, que está fazendo
falho de produzir alimentos, para que a gente não tenha uma ruptura aí no abastecimento. E os nossos funcionários, os nossos produtores estão atendendo esse chamamento, estão entendendo a sua responsabilidade neste momento de cumprir esse papel tão bonito. Vamos continuar produzindo alimentos, porque isso é importante para a continuidade da vida, é importante para a continuidade da saúde das pessoas. Então, nosso pessoal está cumprindo esse papel. Produtores estão super conectados neste processo, continuar produzindo alimentos, e também nossos funcionários. É isso que nos mantém em pé e que faz com que a gente dê continuidade a toda a nossa produção de alimentos. Com certeza, e essa nossa conversa aqui acho que inclusive até tranquiliza as pessoas que vivem nas cidades, no meio urbano, né, Ribas? Porque veem que o agronegócio está trabalhando, papel, então né, ela Pablo? não precisa ficar desesperada para ir no supermercado e estocar alimento, né? Porque a gente continua trabalhando. Com certeza, também temos esse papel. Mais uma vez, como tem sido dito aí em muitas mídias, né, o agronegócio cumprindo o seu papel. O agronegócio, em tempos de normalidade, já é relevante porque é ele que põe a comida na mesa de todo mundo. Em momentos difíceis como esse, mais importante se torna ainda. E nós estamos cumprindo esse papel. Que todas as pessoas da cidade tenham essa compreensão e respeitem esse processo e realmente honrem os nossos produtores e todos os nossos funcionários que estão fazendo o seu papel de dar continuidade à produção de alimentos. É uma tarefa de muita responsabilidade. Nós, das agroindústrias, estamos completamente conscientes desse momento e tomando todas as providências junto com nossos funcionários, dando consciência a todos da importância disso, dos cuidados pessoais, conversando com as pessoas, orientando, dando todas as informações necessárias para que o cuidado próprio, o cuidado com os alimentos. Esse é um momento de muita responsabilidade e muita consciência. E é isso que nós estamos fazendo. Se tem um setor que sabe a importância, luto, respeito à saúde, é o nosso setor de produção de alimentos. Nossas pessoas já fazem isso ao longo de muitos anos. Graças a isso que a gente exporta para mais de 150 países, que a gente coloca comida no prato do mundo inteiro. Então, o que nós estamos fazendo agora é, além de cuidar do alimento, cuidar muito bem das pessoas deste momento específico. O cuidar das pessoas é uma constante. Nós vamos fazer isso o tempo todo, mas neste momento, ampliando algumas discussões de cuidado, porque nós estamos enfrentando algo novo, nós estamos enfrentando uma situação diferente. Então, novas ações precisam ser tomadas. E nós estamos fazendo isso junto com nossas equipes. Temos mais de 70 mil pessoas entendendo este desafio nas nossas indústrias e mais de 9 mil produtores também cumprindo o seu papel neste momento. Ribas, obrigado pela participação e vamos trabalhar então pela segurança aí do Brasil e do mundo. Até uma próxima. Então, nesse momento onde a informação qualificada faz a diferença. E contem muito com o agronegócio, contem muito conosco. A Seara está forte e cumprindo o seu papel de produzir alimentos para as pessoas. E a seguir, suinocultura brasileira tem número recorde de abates. Fique por aí que o Ligados Integrados volta já já. Estamos de volta com o Ligados Integrados nessa edição especial que debate o coronavírus e a importância do nosso setor. O ano de 2019 foi marcado por alguns recordes da pecuária, mais especificamente da suinocultura. De acordo com o IBGE, o abate de suínos passou das 46 milhões de cabeças, aumento de 4,5% em relação ao 2018. Alta em 20 dos 25 estados pesquisados. No último trimestre do ano passado, foram quase 12 milhões de cabeças, 6,2% a mais que no mesmo período de 2018. É o melhor resultado trimestral da história. Com os frangos, também foi positivo. Alta de quase 4% nos abates na relação do último trimestre de 2019 com o mesmo período de 2018. Vamos agora a mais uma entrevista aqui no Ligados Integrados, dessa vez com o Ricardo Faria, que é um empresário rural, assim como a maioria que nos assiste aí. Ele trabalha na indústria de frangos para produção de ovos. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os telespectadores do Canal Rural.
Ricardo, como é que você aí tem encarado, né, essa pandemia que acabou gerando uma crise aí em todo o mundo, né? E às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações, né, nos trabalhos, com os funcionários e tudo mais. E como é que você está encarando? Então, eu acho que nós temos num primeiro momento uma crise sanitária, gerando pelo desconhecido um pânico em toda a população mundial. Nós estamos no meio de uma crise financeira, onde os ativos, de certa forma, perdem a relatividade e perdem o fundamento, mas nós temos que ter responsabilidade. Eu falo que 3 coisas são vocação. Jornalismo é vocação. Pessoas que trabalham na área de saúde, isso também é vocação. E pessoas que produzem alimentos, isso é vocação. E nesse momento, mais do que nunca, nós, produtores de alimentos, temos a responsabilidade de não transformar em apoio, obviamente, com todos os governos estaduais, federais, municipais, em não transformar essa crise sanitária numa crise gigantesca de falta de alimentos. Eu acho que tem que ter preocupação, sim, né? A gente não pode ser irresponsável e dizer, não estou preocupado, não estou nem aí. Isso não é verdade, mas nós não podemos ter pânico, né? Então, acho que uma coisa é preocupação, outra coisa é pânico. Eu estou no lado de estar, sim, preocupado, de estar fazendo o meu trabalho com criatividade, cuidando de toda a cadeia para trás, fornecedores de embalagens, fornecedores de ração, transportes, cuidando da cadeia para frente, que é toda a distribuição, mas em nenhum momento pânico. O que eu venho brincando aqui na empresa hoje o momento que a gente se encontra, cada dia é um mês. Pois é, e você inclusive, né, a gente estava conversando, falou que já passou por algumas crises, né, Ricardo? Então, já está até acostumado, calejado e preparado para enfrentar mais uma. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei o meu negócio em 1997. Aí em 1997 nós tivemos aquela crise dos tigres asiáticos, né? Foi um caos, o pessoal achava que o mundo ia acabar. Aí, beleza, passou 97, veio 98, crise da Rússia. Inacreditável, problema grave na Rússia, o mundo ia acabar de novo. Aí, passou mais um ano, 1999. Aí, em 1999, nós temos a crise do Brasil, a desvalorização cambial no Brasil. Não, agora o Brasil não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Aí, 2000 não aconteceu nada muito grande, aí tivemos 2001, crise da internet, 11 de setembro, Torres Gêmeas, o mundo ia acabar de novo, aquele mundo que a gente conhecia não ia existir mais, e a gente continuou vivo. Aí, chegamos em 2008, deu uma folga ali, é verdade. Aí tivemos aquela crise financeira do subprime nos Estados Unidos, ia ser pior do que 1929 e tal, o mundo ia acabar de novo, e não acabou, né? E a verdade é que sim, passamos 12 bons anos, né, de bastante expansão, novos mercados entrando no jogo, como a China, sendo um grande cliente super importante do Brasil, né? E agora aqui nós estamos de novo de frente a uma crise, e sempre que a gente está no meio da crise, nós precisamos ter responsabilidade. Não adianta pânico, gente. O ponto as pessoas vão estar em casa, sim, é verdade. Essas grandes aglomerações não fazem sentido nenhum, é muito mais uma provocação nesse momento. Agora também, tem que ter responsabilidade dos governos, principalmente estaduais, de manter um fluxo contínuo, não só da distribuição de alimentos, mas, como eu falei, da distribuição de embalagens, né? Eu vou lá, produzo um frango, ou produzo um ovo, aí eu não tenho uma embalagem para colocar dentro, de que me adianta, né?
Então, assim, essas cadeias responsáveis por produção de alimentos não podem parar. A gente tem relatos aí do que aconteceu na Europa. Na Europa, num primeiro momento, por conta do pânico, nas barreiras interestaduais foram proibidos o trânsito de caminhões. Então, isso aí gerou um grande desabastecimento dos supermercados. Como a gente está uma semana, talvez até 2, mais bem informado das coisas que aconteceram de certo e das coisas que aconteceram de errado na Europa, nós temos que utilizar e nos utilizar e nos fazer valer dos bons exemplos, como, por exemplo, liberar o trânsito desses insumos voltados a alimentos, de modo que a crise não se agrave e não vire uma guerra civil. Então, vejo que existe, nesse momento, uma grande responsabilidade dos governos estaduais em manter os fluxos de trânsito, de embalagens, de carnes, de insumos de ração, de premix, de modo que os nossos animais vivos, que não têm culpa nenhuma disso e estão vivos, possam bem se alimentar e que a gente possa fazer o nosso trabalho, que no final das contas, entregar um produto saudável, de qualidade, fresco, na gôndola do supermercado. Ricardo, muito obrigado, então, pelas informações e pelas palavras realmente de incentivo aí, né? Se todo mundo entender que todos nós precisamos nos alimentar, realmente ninguém para. Até uma próxima. Um grande abraço a todos. A gente continua, então, trabalhando e trazendo informações importantes para você, aquela que você gosta muito, inclusive, que é a previsão do tempo. Vamos conversar com a Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Olá, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para ver como é que vai ficar a previsão para os próximos dias. A gente começa mostrando a região sul do país, que a gente continua com pouca chuva, no máximo 15 milímetros nos 3 estados. A gente dá uma olhadinha no restante do país, onde vai ter um pouco mais de chuva em Mato Grosso do Sul, norte de Mato Grosso. No restante do país, o tempo continua mais firme, com pancadas mais isoladas. E a gente tem uma foto, eu pedi para o pessoal colocar aqui, que é uma foto do Davi Luiz, de Chapada Gaúcha, lá de Minas Gerais. Olha só que graça essa foto que a gente recebeu. O pai dele quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo. Davi Luiz, obrigada aí pela sua participação. Vamos colocar o mapa de novo para a gente avançar e dar uma olhada? Olha só, a gente vai ter 24 dias com chuva, 226 milímetros em Chapada Gaúcha, lá em Minas Gerais. Por lá, bastante chuva, pelo menos até o início de abril. Depois do dia 6 de abril até 21 de abril, mais ou menos aí uns 15 dias, a gente vai ter o tempo bem firme. Mas a gente tem até 6 de abril volumes de até 30 milímetros. A gente avança um pouco o mapa, aí assim a gente tem uma redução dos volumes de chuva. 6 dias com chuva, 15 milímetros. Olha só, a gente vai ficar final de abril, tem um pouquinho de chuva início de maio e depois até 20 de maio com o tempo mais firme. Faça como o Davi aí, mande a sua mensagem, a sua foto que a gente responde aqui. Pablo. Obrigado, Kelly. Até mais. E a partir de hoje, os integrados de todo o Brasil não só têm um programa de TV feito para eles, que é o nosso Ligados Integrados, como também abre espaço para eles deixarem os seus recados. Vamos ver o primeiro, é do William Espinosa. Olá, tudo bem? Meu nome é William Espinosa. Hoje somos integrados da Seara de Dourados há aproximadamente 10 anos aí. Temos visto com muito bons olhos essa integração, pensando no pequeno produtor rural, né? Começamos isso pensando em diversificar a renda da atividade, pois trata-se de uma propriedade rural pequena, onde com uma atividade só inserida no sistema não teria subsistência. Hoje a gente vê com bons frutos, pois a gente está conseguindo crescer com essa atividade, diversificando, estamos felizes, até mesmo por trabalhar nessa atividade em família, o que tem trazido muito união a nós, companheirismo, e contamos muito com essa parceria, com a Seara, com os colaboradores, com os técnicos, que dão todo esse amparo para a gente, esse apoio. E gostaria muito de agradecer, fazer parte do sistema de integração hoje. Para o pequeno produtor, ele é um sistema que vem trazer bons frutos.
a gente pode falar isso hoje de boca cheia. A edição de hoje fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Até segunda! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.